Senhor, por estar Alexandre, que está aqui perto de mim. Nós estamos orando pela vida do nosso pastor. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nessa noite, porque o Senhor tem falado conosco através da tua palavra, através dos louvores. Pai, neste momento agora queremos te pedir pela vida do pastor Jorge, Deus está encarregado, Pai, de ministrar os nossos corações através da tua santa e poderosa palavra, Senhor. Palavra essa que tem o poder de transformar as nossas vidas, de trazer cura, libertação para as nossas almas, Senhor. Pai, que essa palavra entra no profundo do nosso íntimo, ó Pai. Possamos ouvir a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos, ó Pai, abrir os nossos corações, possamos receber a tua palavra, Senhor. Pai, que a tua igreja, Deus, possa entender. E aquilo que o pastor não conseguiu, ó Pai, ministrar, que o seu Espírito Santo possa, Deus, ministrar nossos corações, ó Pai, possamos ter o total entendimento daquilo que o Senhor quer trazer conosco nessa noite, Pai. Por isso te pedimos, ó Pai, que Ele venha falar somente aquilo que tiver no seu coração, Pai, diante da tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para os nossos caminhos, ó Pai. A tua palavra traz vida, cura, nos exorta, ó Pai, nos transforma. E nessa noite nós fomos servos, estamos aqui para ser transformados contigo, Pai. E saímos por essas portas, Pai. Não da maneira como entramos, mas saímos dessas portas, ó Pai, totalmente diferentes e transformados para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. E é no nome dele que te agradecemos. Amém. 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 Paz e graça, amada igreja. Amém. Bom estarmos aqui na casa do Senhor e poder cultuá-lo e externar nossa gratidão, sentir a sua presença. É maravilhoso. Eu quero compartilhar um texto das Sagradas Escrituras. E para tal eu convido os irmãos, por gentileza, que abram em Efésios, no capítulo 3. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. A partir do versículo 14. A oração de Paulo pelos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. A partir do versículo 14, nós vamos até o versículo 21. Aos queridos amigos que também estão acompanhando por essa transmissão ao vivo, que Deus igualmente possa abençoá-los. Estarei lendo Efésios 3, a partir do 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, palavra do Senhor. Apóstolo Paulo aqui escreve essa carta à igreja que estava em Efésios, para que a gente possa entender o que o apóstolo Paulo está comunicando a essa igreja. É sempre bom lembrarmos do que estava acontecendo. Paulo está preso em Roma. Está preso não por ser um malfeitor, não por ter transgredido a lei. Ele está preso porque ele está pregando a palavra do Senhor.
Ele está preso porque ele está, obrigado querido, ele está contrariando os interesses políticos e religiosos da época. Ele está preso por conta de uma intolerância religiosa. Ele está preso porque a verdade incomoda, a verdade dói, a verdade confronta. Então Paulo está preso em Roma, e ele entende que ele não vai talvez sair dali vivo. O Império Romano perseguia e matava os cristãos, e tinha um prazer em fazer isso. O apóstolo Paulo, mas mesmo preso, ele tem uma preocupação, e eu quero que você entenda isso. O apóstolo Paulo, mesmo preso, e talvez se fosse hoje, nós estaríamos, se o pastor estivesse preso por questões da qual Paulo foi preso, a igreja estaria orando, pedindo a Deus. E eu não estou dizendo que a igreja não estava fazendo isso, mas talvez a posição de quem estava preso por amor de Cristo fosse a posição de alguém que estivesse ali triste, abatido, desanimado, talvez se questionando por que eu estou aqui, por que eu estou preso, por que eu estou pagando esse preço. Eu quero dizer que talvez a visão que a maioria das pessoas iam ter de alguém que estava preso é de um pobre coitado que estava precisando de consolo e de ânimo para que pudesse sobreviver ou suportar aquele período. Mas quando nós olhamos para o texto, Paulo não é um pobre coitado. Paulo não está vivendo um conflito espiritual. Paulo não está achando que Deus o abandonou e o rejeitou. Paulo não está achando que Deus está punindo ele. Paulo não está achando que Deus é injusto. Tudo que muitas das vezes nós pensamos quando somos contrariados, quando a nossa vida por alguma razão não acontece do jeito que a gente quer, a primeira coisa que a gente faz muitas das vezes, às vezes inconscientemente, é questionar Deus e perguntar o porquê. Mas Paulo está ali porque ele está pregando aos gentios, e gentios é um povo, são as pessoas ou nação que não pertence ao povo de Israel. E Paulo prega aos gentios porque a palavra de Deus é para todos. E ele está preso por isso, mas ainda preso, ele se importa com a igreja que ele começou em Éfeso. E o que Paulo, e eu quero tentar passar isso para vocês, com o auxílio do Espírito Santo, o que Paulo está tentando passar para a igreja, que não é para eles terem pena dele, mas a oração de Paulo é para que a igreja em Éfeso possa viver o evangelho na prática, e possa ter experiências com Deus, e possa sentir o Senhor de tal maneira como ele na cadeia está sentindo. Então é por isso que ele vai dizer no versículo que nós não lemos, o versículo 13, ele vai dizer: portanto, no mesmo capítulo, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são vossa glória. Ele está dizendo: não se desfaleça, não perca a fé, não desanimem porque eu estou preso. Porque o homem pode me colocar numa prisão domiciliar, mas eu sou livre. Eu tenho acesso a Deus, eu falo com meu Deus, eu sinto o Senhor. Então a primeira reflexão nessa nossa introdução é como nós nos comportamos nos momentos difíceis. Como você se comporta nos momentos difíceis que você vive?
Na enfermidade, como você se comporta? Diante das perseguições, caso você enfrente alguma, como você se comporta? Diante das crises que você vivencia, seja na sua vida profissional, seja na sua vida familiar, qual tipo de crente você é? O que sai de você? O que está exalando de você? Paulo deseja, e é muito importante a gente entender isso, que a gente viva de verdade o que é o Evangelho. Paulo deseja, e esse texto está mostrando isso, que tenhamos experiências com o Senhor. Nós não vivemos de experiências, nós vivemos por fé. Mas as experiências com o Senhor testificam a nossa fé. Você entende isso? Nós não vivemos por experiências, porque experiência cada um tem a sua. Nós não vivemos baseado nisso, mas as experiências testificam a fé que nós temos. A experiência nos ajuda na luta da caminhada. As experiências com Deus mostram que nós não estamos aqui apenas para cumprir um compromisso de domingo. Eu quero crer que você não veio aqui para apenas, eu tenho que ir no culto, não. Eu quero entender que você veio buscar o Senhor, que você veio falar com o Senhor, que você veio sentir o Senhor na sua vida, que você veio adorar o Senhor, que você veio disposto a se entregar ao Senhor. Porque é isso que nos fortalece, e é isso que Paulo, e ele vai dizer que ele ora por isso. E antes de eu entrar no texto propriamente dito, fazendo algumas aplicações, eu quero trazer alguns exemplos, e alguns desses eu até já vivenciei, para você ver como é viver o Evangelho na prática. Tem um pastor da igreja presbiteriana, nós até devemos orar por ele, o nome dele é Arival. Ele é da igreja presbiteriana de Pinheiros. Ele está até acometido, vai entrar num tratamento contra um câncer de tireoide. Ele, em um dos seus sermões, ele contou uma ilustração, um fato que me chamou muito a atenção. Ele diz que um membro da igreja, não me lembro agora se era homem ou mulher, mas um membro da igreja dele estava enfermo e precisou ser hospitalizado, e que deveria passar algumas semanas, talvez até meses, no hospital para o tratamento. E ele, como um bom pastor, ele foi buscar, ele foi ao hospital com a intenção de confortar aquele membro da igreja, de incentivá-lo. Porque às vezes a pessoa no hospital, numa doença, fica fragilizada emocionalmente, psicologicamente. A pessoa que às vezes é um pouco mais tímida, de repente está se vendo às vezes com uma fralda, com pessoas cuidando dele. Então o pastor Arival falou: olha, eu vou visitar esse irmão, essa irmã, não me lembro agora se era homem ou mulher, a fim de reconfortá-lo, de trazer ânimo, porque ele está enfrentando um problema difícil de saúde e está no hospital. E para surpresa dele, quando ele chega no hospital, a pessoa diz assim: pastor, se eu soubesse que o senhor viria, eu ia te pedir para trazer o livro de oração, não é só nós que temos não, viu? Eu ia pedir para você trazer o livro de oração aqui. Aí o pastor Arival falou: mas por quê? O seu nome já está lá, era para você escrever o seu nome já está lá. Ele falou: não, que aqui eu estou com mais tempo, e eu quero ficar orando pelos pedidos de oração. Enquanto eu estou aqui no hospital, eu não estou como um coitadinho. Mas ele até falou, ele brinca: eu estou até mais perto de Deus, então deixa que eu oro, deixa que eu assuma essa responsabilidade. Enquanto eu estiver aqui, eu vou interceder pela igreja, eu vou interceder pelos pedidos do nosso livro de oração. Você consegue perceber o nível desse crente? Nós não estamos sujeitos, não devemos mudar
parar por conta das circunstâncias que estão ao nosso redor. É o que Paulo está dizendo: olha, eu estou aqui preso, não fique com peninha de mim, porque eu estou preso, mas mantenham-se firmes, para que vocês possam experimentar o que eu estou experimentando. Um outro exemplo é do pastor Renato. Para quem não conhece, o pastor Renato, ele é um dos pastores, ou pastor presidente da Catedral Presbiteriana. E ele conta que a sua querida mãe morreu de câncer. E ele estava iniciando o ministério. E que um dia ele foi visitar a mãe, já em estado terminal. Ele vai visitar a mãe dele. E ele, lógico, vê alguém que você ama definhando, morrendo. Isso traz sofrimento na nossa vida, no nosso coração. E a mãe dele disse: Renato, tenha fé. E ele disse: que fé? Que Deus! E ele conta que ele meio que se revoltou naquela situação. E que a mãe dele, no estado terminal, falou assim: vem aqui perto da cama, ajoelha aqui. E ele se ajoelhou. E ela orou: eu não criei você para não acreditar em Deus, eu criei você para ser um homem de Deus. E ela orou por ele. E ela abençoou a vida dele. E ela mostrou que, embora o físico dela estava se deteriorando, ela estava forte no Senhor. Ela sentiu o Senhor na vida dela. E o pastor Renato, ele contando isso, lógico, com muito mais detalhe, porque a experiência dele, ele vai dizer o quanto aquilo foi importante para o ministério dele. Ela consagrou ele. Exatamente, ela consagrou. Você viu esse testemunho dele? Que tipo de crente nós somos na hora da dor? Paulo está preso, mas está dizendo: não tenham pena de mim. Uma outra experiência, a Vivi também deve conhecer, é a Leninha, uma missionária na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana. Nós estivemos juntos no início desse ano, em maio, no congresso que fizemos juntos aqui em Governador Cordel. E ela fala, vou resumir, que ela cuidando de uma pessoa no hospital, e toda a equipe médica, enfermeiros, chorando pela vida daquela pessoa que estava muito enferma. Estava para morrer. E que essa pessoa chegou para ela e disse assim: você é criada na igreja? Ela disse: sim. Você já dormiu na igreja? Ela disse: sim. E quando você dormiu na igreja, o que aconteceu? Ela falou: muitas das vezes eu acordava em casa. Pequenininha, né? Quem tem filho, né, que criou na igreja, desde pequenininho, dormiu na igreja, o culto acabou, quando acordou, estava em casa. Aí essa pessoa que estava morrendo disse: é assim que vai ser comigo. Quem te levou para casa? Ah, foi meu pai, foi minha mãe. E ela diz: olha, quando eu fechar os meus olhos aqui, eu vou acordar em casa. Aleluia. Quando eu fechar os meus olhos aqui, meu pai vai me levar para casa. Eu vou acordar na casa do meu pai. Só quem pode dizer isso, só quem pode falar isso, é pessoas que realmente não apenas são religiosas ou vivem uma religião de fachada, mas são pessoas que tiveram um encontro com o Senhor e vivem isso. E por fim, tem tantos exemplos. Luiz Russo, eu sempre falo disso, um amigo meu, pedreiro, foi diácono da Igreja Presbiteriana. Uma vez fui visitá-lo em Açores, ele muito mal, todo inchado, mas cheio de fé. A cunhada dele, Márcia Borges, que está lá em Brusque, Santa Catarina, servindo a Deus na Presbiteriana, um dia revezou com a irmã e falou: eu vou passar a noite com o Luiz. Ela falou que ela teve que louvar a noite toda, aquilo o Luiz falava: Jesus está aqui, então vamos me louvar. Jesus está aqui, então vamos adorar. Aleluia. O corpo morrendo, mas o espírito forte. Aleluia. Cristianismo é isso, irmãos. E é isso que Paulo está aqui trazendo para a igreja em Éfeso.
E é por conta disso que Paulo está dizendo, e nós vamos entender isso no versículo 16, por causa disso. É disso que ele falou atrás, e que ele vai falar aqui na frente. Por causa disso, eu me ponho de joelho perante o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, eu estou aqui preso, mas aqui eu tenho a presença do Senhor. Aqui eu estou bem resolvido em relação à minha fé. Aqui eu sei, se meus olhos fecharem aqui, para onde eu vou. Eu sei quem está cuidando de mim. Eu sei o que Ele fez por mim. E é para que vocês percebam isso. É para que vocês sintam isso. É para que vocês experimentem isso, que eu me coloco de joelho diante de Deus. Porque é o desejo de Paulo e é o desejo do Senhor. E eu sempre muitas vezes vou falar isso, ser cristão não é apenas você se assentar num culto de domingo, ou seja qual dia, e ouvir alguém falar sobre Jesus. Ser cristão não é você, fulano vai lá, vou sentar e vou assistir o que ele vai falar. Não, é muito mais do que isso. É ter relacionamento com Cristo. E Paulo, ele choca, porque ele fala isso dentro de uma cultura judaica, e os judeus oram de pé. Você já deve ter visto na TV, no Muro das Lamentações, os judeus lá, os ortodoxos, todos de preto, com o peiote, né, que é essa costeleta grande, chapéu, e ali balançando com o talit e um monte de coisa. Os judeus oram de pé, mas Paulo está dizendo para que vocês experimentem isso, para que vocês vivam uma vida verdadeira com Deus. Eu me prostro, eu me ajoelho diante do homem, não, diante de Deus, o Pai do nosso Salvador. Diante de Jesus eu me coloco de joelho. E aí ele vai dizer no versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. E Paulo aqui está dando meio que uma cajadada, porque ele vai dizer do qual toda a família da terra toma um nome, porque havia um preconceito na igreja achando, Deus é só nosso, Jesus veio só para nós. E Paulo está pregando para os gentios. E havia um preconceito, não, Deus é nosso. Deus só veio, Jesus só veio para os judeus. Deus escolheu o povo de Israel. Não, até veio, mas João vai dizer, ele veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então Paulo está dizendo, aonde houver alguém invocando Deus em nome de Jesus, Deus o alcançará. E é por isso que ele diz, ele se põe de joelhos. E ele fala do qual toda a família, nos céus e na terra, toma isso por nome. E aí, olha que aplicação nós podemos tirar aqui no versículo 16. Para que segundo, olha o que Paulo quer. Lembre-se, Paulo está orando pela igreja. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. O que Paulo quer? O que Paulo está orando? Para que o crente seja fortalecido. Essa é a realidade da nossa vida. Nós, eu e você, não devemos confiar em nós. Em nós não há força, não há poder. Podemos estar muito bem fisicamente, podemos estar muito bem com a nossa saúde, mas existem batalhas, guerras, que não adianta a nossa força física, não adianta o nosso poder aquisitivo, não adianta a nossa influência, não adianta o país que estamos, sob o governo de quem estamos, não. Então Paulo está dizendo o que a igreja precisa, o que eu preciso, o que você precisa, é ser fortalecido interiormente pelo Espírito Santo. Eu e você precisamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo, porque senão não conseguiremos, não avançaremos. O apóstolo Paulo vai dizer mesmo em Efésios um pouco mais adiante, vocês
fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tomai a armadura de Deus, para que possais resistir firme o dia mau, para que possais resistir às ciladas do diabo. Quando os crentes não estão fortalecidos, estão fracos, basta uma luta. E eu não estou aqui minimizando a sua dor e os seus problemas, mas basta uma luta, basta uma dificuldade para revelar quem somos, para revelar a fé que temos. Somente fortalecidos pelo Espírito de Deus é que nós vamos conseguir vencer as lutas. Precisamos ser fortalecidos para crescer espiritualmente. O crente que não é fortalecido, ele não cresce espiritualmente, ele é menino na fé. O tempo passa e ele não cresce, ele não desenvolve, ele não tem comunhão com Deus, ele não cresce na graça do Senhor. É só através do Espírito Santo. O estudo acadêmico é importante, as leituras são importantes, o aprendizado é importante, mas o crescimento vindo do Espírito é o essencial para a nossa vida. Então nós precisamos ser fortalecidos, é o que Paulo está orando, sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. É a mesma palavra que Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Que você busque esse crescimento. Você está entendendo isso, queridos? Que você busque esse crescimento espiritual, porque esse crescimento espiritual, esse fortalecimento espiritual vai te ajudar a crescer espiritualmente. É somente através desse fortalecimento espiritual que você vai conseguir viver em santidade. Sabia disso? Então, quando Paulo pede para que eles sejam fortalecidos, porque Paulo entende que é só através do fortalecimento espiritual que eu e você vamos conseguir ter uma vida de santidade. Ser santo é o que? Ser separado. Nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra o diabo, nós lutamos contra o mundo. O mundo quer te cegar. O mundo quer que você, o sistema desse mundo, quer te conduzir no curso desse mundo, que é contramão de tudo que a Bíblia ensina. E muitas das vezes nós estamos nesse mundo, estamos sendo conduzidos, levados. Se não for o poder do Espírito Santo, se não for o fortalecimento do Espírito Santo, nós não vamos conseguir viver em santidade. Se não for o fortalecimento do Espírito Santo, você vai ceder para a sua natureza, você vai ceder para a sua carne, você vai ceder para o seu coração, para as suas inclinações. Se não for o Espírito Santo nos fortalecendo, eu e você vamos desistir no meio do caminho, vamos retroceder, vamos nos entregar aos prazeres desse mundo. Então nós precisamos ser fortalecidos no Espírito Santo para vencer o sistema desse mundo, para vencer o diabo, que Pedro vai dizer: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Sem o fortalecimento do Espírito Santo, nós somos frágeis, fracos. Então Paulo está orando para isso. Sem o fortalecimento do Espírito Santo, que é o que ele está pedindo, sem o fortalecimento do Espírito Santo, não conseguiremos testemunhar. Porque a gente tem vergonha, a gente é tímido, a gente encontra desculpas. Assumir quem somos diante da sociedade nem sempre é fácil. Assumir quem somos no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, é só com o poder do Espírito Santo que o meu testemunho vai ser eficaz. Porque eu não estarei só preocupado em agradar o meu Senhor, a servir o meu Deus. Eu não vou me envergonhar da fé. É só com o poder do Espírito Santo que vai nos habilitar a servir o nosso próximo. É só com o poder do Espírito Santo que vai nos ajudar a superar os desafios
e os problemas e as lutas da nossa vida. Então, entende que Paulo está dizendo? Olha, eu oro, eu me coloco de joelho, para que, segundo as riquezas da glória do Senhor, vos conceda que vocês sejam fortalecidos. Eu quero que você busque isso, que nós venhamos buscar isso, esse fortalecimento. Entende? Tem tudo a ver com os testemunhos que eu trouxe no início. Alguém que está fortalecido lida com os problemas, com as crises, com as doenças, com os altos e baixos da vida de forma diferente, porque o seu espírito está fortalecido no Senhor. E aí Paulo, de uma forma gradual, ele vai agora dizer no versículo 17, para que Cristo habite. Opa! Jesus vai habitar na vida daquele que está fortalecido. Entenda que ele vai dizer primeiro, para que sejais fortalecido. E aí depois ele vai dizer no versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. O que nós podemos aprender com isso aqui? Vamos pegar o verbo habitar. Habitar não é algo esporádico. Habitar não é algo vez por outra. Habitar fala de continuidade. Falo com todo respeito, mas tem gente que gosta, é simpatizante, nós temos isso hoje, simpatizantes do Evangelho. Eu conheço pessoas das quais as amo, mas que diz de vez em quando é bom ir na igreja, de vez em quando. Eu me emociono com os louvores. Uns dias eu fico todo arrepiado, choro como criança. É bom, de vez em quando precisamos ir. Umas palavras bonitas, uns louvores bonitos. E quando o tríplice amém é impetrado e as portas da igreja é fechada, e você volta para sua casa, como é que você está? Não sou melhor que você, mas eu estou do mesmo jeito como eu estou aqui, sentindo Jesus na minha vida, confiando na companhia dele, na presença dele, da direção dele, da força dele. Porque a nossa vida não deve ser um momento de culto. Nós não podemos desassociar a nossa vida daquilo que somos e daquilo que o Senhor realizou em nós. Aqui é bom estarmos juntos. Somos edificados mutuamente. Mas tem momentos que estamos sozinhos. Tem momentos que não tem o pastor, que não tem a equipe de louvor, que não tem o irmão que está do seu lado. Mas ainda assim você vai se sentir só, desamparado? Não. Se o Senhor habitar em você, você vai estar cheio de graça. Você vai estar forte, você vai ser fortalecido no Senhor. Você vai ter ânimo, você vai ter alegria. E isso não quer dizer então que você pode viver desassociado do corpo, não. Mas quer dizer que quando o Senhor habita na sua vida, você nunca está só. Então não limite a sua vida espiritual a um ato de culto, ou como alguns dizem, a um congresso de avivamento. Não, viva o Senhor na sua vida, experimente do Senhor todo dia, viva na presença do Senhor todo dia, adore ao Senhor todo dia. Não seja o tipo de crente que precisa sempre de um estímulo externo. Se não for o cantor tal, se não for a ministra tal, se não for o pregador tal, eu não sinto a presença, não. Se não tivesse ninguém para louvar, você consegue tirar um louvor para o seu Deus? Através da sua vida, das suas palavras? Você consegue na sua casa, mesmo em meio à sua dor, você consegue ali adorar o Senhor? Lembra de Paulo e Silas no cárcere interior, num subsolo escuro e fétido, com fezes, com ratos, nus, após serem açoitados e terem seus pés presos a uma trava de madeira,
por volta da meia-noite. Não tinha equipe de louvor, não tinha pastor, não tinha luz, não tinha cadeira confortável, não tinha data show. Mas eles estão louvando ao Senhor. No meio da dor, no meio da dificuldade, eles estão sozinhos e eles não estão louvando, cobrando ao Senhor alguma coisa. O que aconteceu ali, o terremoto, as cadeias quebrarem, foi a ação de Deus, mas eles não adoraram esperando isso, eles só queriam adorar o Senhor. Porque o Senhor não está limitado nas nossas circunstâncias. O Senhor age na nossa vida em todos os momentos. E ali aprova o Senhor quebrar as cadeias, promover um terremoto, salvar a família do carcereiro. Foram consequências. Porque o que eles queriam mesmo é adorar. O texto está dizendo que habite, não seja provisório, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Para quê? A fim de estando arraigados e fundados ou fundamentados em amor. Agora Paulo está combatendo o que aqui? A superficialidade. Sabia que nós somos tentados a viver uma vida cristã rasa? Eu sempre digo isso e é o que eu busco para a minha vida. Não permita, Senhor, que com o passar do tempo eu me esfrie, mas que cada dia, que cada oportunidade que o Senhor me dê, nos dá para viver, nós possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Eu sempre falo isso, não se conforme com a sua vida espiritual. Nunca chegue ao ponto de dizer está muito bom. Eu já estou num nível excelente. Eu não preciso mais crescer, não preciso mais aprender. Não. Você pode melhorar, amém, queridos? Amém. Aí o texto está dizendo para que você seja o que? Arraigado, fundamentado, ou seja, saia da superficialidade. Nós temos visto hoje igrejas que estão cheias, mas de pessoas vazias. Pessoas que só vêm promover, mas não têm vida com Deus. Pessoas que têm versículos prontos e palavras de efeito, mas que não servem nem para aplicar na sua própria vida. Nós precisamos ter vida com o Senhor, estar firmados. Aqui ele vai dizer para que Jesus habite em vossos corações pela fé. E aí sim você vai estar arraigados. Pensa aí numa árvore com raízes profundas. Mesmo na seca, ela busca lá embaixo os nutrientes. Mesmo na tempestade, no vento, ela permanece firme. Nós não podemos ser como um pé de alface que qualquer um pega e arranca. Mas nós precisamos estar plantados na casa do Senhor, sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Tem gente que só quer crescer para cima, quer exposição, quer holofotes, quer visibilidade, quer seguidores, quer reconhecimento, mas antes de crescer para cima, precisamos crescer para baixo, ter raiz, ter firmeza doutrinária, ter firmeza na fé. Porque o crente sem raiz, alguém me magoou, pronto, desanimou. Queria que acontecesse isso, pedi ao Senhor, não aconteceu, não sirvo mais. Aí nós temos uma teologia maldita que diz, não aceite, revolte-se. Agora o crente que tem raiz, ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O crente que tem raiz, ainda que venha situações difíceis, ele sabe, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido.
confia, deposita a sua fé no Senhor. Quando o crente está enraizado, arraigado em Cristo, ele não vai se deixar levar por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, que nós temos visto hoje um monte. Mas se ele está arraigado, firmado no Senhor, ele vai estar fundamentado em amor. Amém. E o texto que segue, Paulo continua, é o desejo de Paulo para aquela igreja. E entende como é sequencial. Só agora no versículo 18 ele vai dizer: para poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não quero apenas que vocês saibam, eu quero que vocês vivam. Eu não quero apenas que vocês tomem conhecimento, eu quero que vocês experimentem. E aqui tem tantas lições, vou tentar ser sucinto, mas ele vai dizer, primeiro, para que possa compreender perfeitamente. Então tem muita coisa a ser descoberta, amém, queridos? Eu não estou dizendo de novidade, é porque Deus é infinito. O profeta vai dizer: conheceis e continuem conhecendo o Senhor. Então tem muita coisa que Deus quer ainda revelar na sua vida. Tem muitas experiências para você viver na presença de Deus. Você crê nisso? Que tem experiências tremendas para você viver na presença do Senhor. Tem muita coisa para você compreender. E quando você compreende, saem as dúvidas. E se saem as dúvidas, sai o medo. Se sai o medo, sai a incredulidade. E você cresce. Mas Paulo, ele é inspirado pelo Senhor, que ele vai dizer para que possa compreender com todos os santos. Paulo está falando que é para todos nós, amém? Ah não, o pastor, os presbíteros, a equipe de louvor, eles têm que ser consagrados, eles têm que experimentar as melhores experiências. Não, Paulo está dizendo, olha, com todos os santos. Sabe o que Paulo está dizendo? Que todos vocês experimentem. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a igreja cresça junto, experimente junto, que estejam todos na mesma sintonia, que estejam todos vivendo o mesmo mover de Deus. Que nós não sejamos um elo que interrompe esse fluir do Senhor. Porque muitas das vezes estamos na igreja, mas não estamos, vou usar um termo jovial, não estamos na mesma vibe. Deus está falando, está fluindo, mas quando chega em nós, parece que corta. Parece que não tem vida. Mas que o fluir de Deus aconteça na liderança, na equipe de louvor, no grupo jovem, no grupo das crianças, no grupo das irmãs, no grupo dos homens, para que todos possam experimentar, para que todos possam crescer, para que todos possam viver isso. Você entende isso? Imagine uma igreja toda vivendo o agir de Deus, o mover de Deus, a presença do Senhor, o fortalecimento do Senhor. Isso gera crescimento, isso gera unidade, isso fortalece. Então Paulo está dizendo que não é um privilégio de alguns, mas a graça do Senhor, o mover de Deus, o agir de Deus está para todos aqueles que amam o Senhor, que buscam o Senhor. Então não coloque limitações a isso. Não dê ouvido às vozes que diz você não pode, você não é capaz, você não é estudado, você não... Não! Vou usar um termo dos nossos irmãos da Assembleia. Deixa Deus te usar. É lógico que não é nós que damos permissão, você entendeu o que eu estou dizendo, mas se lance na fé, para que você experimente isso. É isso que Paulo quer, para que podeis perfeitamente com todos os santos. Que Deus nos ajude a compreender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade. Que nós possamos navegar no oceano do Espírito,
nós possamos experimentar mais de Deus, que nós possamos viver Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Que a cada dia o Senhor se revele ao nosso coração, que o Senhor fundamente cada dia mais a fé no nosso coração, que possamos, queridos, frutificar, que possamos ir a níveis mais profundos com o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele vai dizer no versículo 19: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Aí Paulo está dizendo: olha, quando a gente vive isso, Deus nos surpreende, porque excede todo entendimento. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você tem algo no seu coração, mas se você se lança ao Senhor apenas pelo que Ele é e começa a experimentar isso, Deus começa a fazer mais do que você pensa. Você crê nisso, queridos? Porque é a palavra de Deus. Que Deus pode fazer para a honra e glória dEle muito mais do que você pede ou pensa. Porque é isso que Ele vai dizer, para que conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E aí Paulo vai dizer: olha, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Tem um alvo a ser alcançado. Você parou por quê? Por que você parou de buscar? Por que você parou de se consagrar? Por que você está parando de orar? Por que a Bíblia fica no canto da sua casa? Você só pega no domingo para vir para a igreja. Tem coisas para você conhecer. Tem coisas que o Senhor revela do púlpito. Mas tem coisas que o Senhor revela para você. Lá na sua casa. É uma palavra que vai no seu coração. Uma direção, um fortalecimento. E às vezes estamos nos privando disso. E Paulo está dizendo para que você possa conhecer, para que sejais cheios. Aleluia. E quando a gente pensa em ser cheio, a gente pensa de algo vindo de fora para dentro, porque o nosso princípio de encher é o quê? Tem um recipiente vazio e nós vamos encher. Só que você já tem o Espírito, amém? Amém. O Espírito já está aí, amém? Você já foi selado com o Espírito Santo. E você vai ser cheio, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Deus vai te encher, e Ele vai te renovar, e você vai experimentar, e você vai transformar, e você vai abençoar outras vidas. É por isso que Paulo diz: não se embriague com vinho, que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, sejam cheios do Espírito. O Espírito está dentro de nós, clamando, gemendo, com gemidos inexprimíveis. Mas muitas das vezes não damos ouvido ao Espírito e entristecemos e satisfazemos as obras da nossa carne. Não é isso que o Senhor quer, mas Ele quer que sejamos plenos. Deus quer se revelar cada vez mais a nós, para que sejamos plenos de toda a plenitude de Deus. E aí, digo e repito, Paulo vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E Paulo fecha, e eu também encerro essas palavras, e ele vai dizer: a esse seja a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aí Paulo agora, muito sábio, inspirado pelo Senhor, ele vai combater a vaidade humana. Porque tem gente que se vangloria: sou cheio de Deus, sou TDD, descarte direto com Deus. Se eu falar, Deus obedece. Se eu determinar, está feito. Aí tem pessoas que acabam deixando a vaidade, a soberba, a arrogância. Eu que toco, eu que canto, eu que faço as minhas ministrações ou as minhas palestras. O carisma. Aí Paulo está dizendo:
E é maravilhoso. Ele está dizendo que Deus faz abundantemente mais. Então ele está dizendo, olha, Deus trabalha em nós. E trabalha através de nós. Mas a honra é dele. A glória é dele. Não é do homem. Não é do pastor. Não é do líder. A glória é do Senhor. Não é da placa denominacional. A glória é do Senhor. É o Senhor que age. É o Senhor que usa. É o Senhor que levanta. É o Senhor que capacita. É o Senhor que consagra. Mas a glória é do Senhor. E continuará sendo do Senhor. Então Paulo está dizendo, eu quero que vocês experimentem. Eu estou orando de joelho para que vocês vivam esse amor. Eu estou orando de joelho para